eu não estou entendendo o personagem Gilmar Mendes. Porque o Gilmar, ele tem uma característica que o Barroso tinha, que o Joaquim Barbosa tinha. Ele é um jurista, um constitucionalista brilhante. O cérebro do Gilmar Mendes, como o cérebro do Joaquim Barbosa, como o cérebro do Barroso, é exatamente o tipo de cérebro que a gente quer ter numa Suprema Corte. Aí eu não estou entrando no mérito de se você gosta ou não gosta, não. É aquela coisa de o constitucionalista, que todos os constitucionalistas olham e falam, não, esse cara aí, ele conhece pra cacete. Gilmar Mendes conhece profundamente. O que seria, no meu lado, o Scalia. Né? É o Scalia... Antônio Scalia na Suprema Corte Americana. Ele é o Scalia do mundo invertido. Não, tudo bem. Mas sim, o Antônio Scalia era como o William Rehnquist. Você tem esses caras assim que... Essas referências. Que são os grandes constitucionalistas. O Antônio Scalia criou uma tese inteira, o que é o originalismo de interpretação da Constituição americana. Né? Que você pode gostar ou pode não gostar, mas o cara é pai de uma tese de interpretação que uma legião de constitucionalistas seguem. Quer dizer, é isso. Agora, simultaneamente a ser um constitucionalista exímio, o Gilmar também sempre foi um político exímio. Ministros da Suprema Corte deveriam ser políticos? Não. Mas ele sempre foi um político exímio e nunca se furtou a ser um político. Então é aquele cara que ia para o gabinete do Michel Temer, que ia para o gabinete do Bolsonaro, que ia no Bolsonaro não se dava muito bem, não. Vai no gabinete do Lula, tem conversa com o presidente do Senado, conversa, ele costura, ele combina, ele faz política, ele sempre fez muita política. Ele tem uma truculência. Ele é um cara que pode ser muito rígido, o Gilmar. O Gilmar nunca foi um cara que temeu usar o poder que tem tanto quanto pode. Jamais. Mas ele também tinha uma característica que era uma característica de cardeal Richelieu, cardeal Mazarino. E o que eu quero dizer com isso é aquele político de bastidor que entende todo o mecanismo da República, sabe exatamente que peças mexer, que peças não mexer, é o operador de bastidor, extremamente talentoso, extremamente poderoso e hábil. Ele está se expondo nesses dias num nível, ele está fazendo bobagem como eu nunca, que não é... a gente pode agora se apegar a essa coisa de... sugeriu que ser gay é uma ofensa. É evidente que é uma bobagem. Gente, isso aí é o menor dos problemas do que ele está fazendo. Uhum. Entendeu? Ele está ameaçando um candidato a presidência da República. De cadeia. Se foi ele, né? Claro. Evidentemente. Ele está ameaçando, ele está botando pressão e o motivo é esse candidato à presidência da República ter feito críticas ao Supremo Tribunal Federal. Uhum. Tipo, a base legal não é apenas zero. Como é que você inventa? Tipo, o Supremo pode tudo? O Supremo pode tudo. Eles podem assinar uma ordem de prisão para o Gilmar e juiz de custódia vai ter que... Desculpa, meu ato falho. Eles podem assinar uma ordem de prisão para o Zema e juiz de custódia vai ter que obedecer a ordem de ministro do Supremo. O plenário do Supremo vai sustentar isso? Eu duvido. Entendeu? Ele está cruzando a linha num nível que eu nunca vi, Alexandre. Isso não é o personagem Gilmar Mendes. Alguma coisa está acontecendo de diferente. Eu concordo totalmente com você. Eu faria uma ponderação. Bom, primeiro, claro, isso é um absurdo autoritário, inaceitável para a democracia brasileira. Concordo com
gênero, número, grau, tudo que você falou, mas eu acho que tem algumas coisinhas que a gente pode também avançar. Primeiro, realmente, para um ministro político e experiente, decano como ele, é estranho. Mas se você olhar o comportamento dele, um ministro que segue, por exemplo, os ventos políticos, e se você olhar a história de votos importantes, você via que o vento, quando soprava para um lado, ele votava para um jeito, de outro, enfim. Agora, eu vou dar um exemplo. Ele foi com uma truculência muito grande para cima do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro fez aquela ele foi flagrado por um vídeo que vazou numa brincadeira, onde ele estava numa festa junina, e aí tinha aquela coisa de cadeia, de quem vai na cadeia da festa junina, e eu não me lembro exatamente qual foi o tema, mas acho que o Sérgio Moro fez alguma brincadeira de que o Gilmar daria um habeas corpus para soltar. Chama o Gilmar, que ele dá um habeas corpus e tal. Isso foi num ambiente privado, numa festa junina, alguém filmou, aquilo foi parar na internet, tomou um tamanho muito grande, e o Gilmar foi para cima dele com processo criminal, e de lá para cá, as declarações dele, todas em relação ao Sérgio Moro, são todas muito fortes, usando termos muito duros em relação ao Moro e tal. Só que, né, quer dizer, como no mundo político ninguém gosta do Moro, dane-se, né? Quer dizer, primeiro pegaram o Moro, eu não sou o Moro, tá tudo certo. Só que ali talvez fosse um certo traço que ficasse escondido ou tivesse um pouco enterrado para debaixo do tapete, porque ninguém incomoda ele de uma maneira tão aberta, mas agora com o Zema a gente está vendo que talvez seja um traço dele. Ele seja muito político, tenha toda essa inteligência de como Brasília funciona e como o poder funciona, mas quando a coisa chega em algum ponto que incomoda ele pessoalmente, na pessoa física, baixa nele um coronel de novela antiga. Eu estava lembrando, vindo para cá, do senhorzinho Malta, que era do Rock Santeiro, dos anos 80. Odorico Paraguaçu. Só que o Odorico era mais charmoso, era mais engraçado, né? Mas é tudo o universo Dias Gomes, mas né? Exatamente. Ou então, eu não peguei, que nessa época eu já não via mais novela, mas acho que na Gabriela o Zé Vilker fazia um coronel também, coronel Justiniano, alguma coisa assim. Acho que tinha isso, mas tudo bem. Mas já não é mais do meu tempo de novela. Você está abusando da memória. Eu sou, como você sabe, muito mais jovem do que você. Enfim. Noveleira que sou, vou dizer que José Wilker fez o coronel na segunda versão de Gabriela. Isso, porque a primeira, aí eu tenho idade, é a Gabriela da Sônia Braga. Que aí é 70 e pouco. Lembro de longe, assim, mas lembro. Dela subindo lá. Eu, infelizmente, também. Enfim, então, quando ele assume esse jeitão de coronel do Dias Gomes, e que todo mundo toma um susto, mas talvez seja uma característica dele que esteja ali, de repente, que sempre esteve lá, mas adormecida, debaixo do tapete, e que quando dá uma chacoalhadinha, quando alguém toca algum botão que não deveria tocar dentro dele, aquilo aparece, né? Agora, eu tenho que concordar também com você que a referência dele aos homossexuais é o menor dos problemas, na minha visão. Eu acho que isso é uma coisa da linguagem. Eu até entendo a turma mais da ideologia, porque ideologia é um modelo de linguagem. Eu tenho uma teoria, inclusive, que eu falo que ideologia é uma LLM, ideologia é uma inteligência artificial, né? E entendendo, eu adoro inteligência artificial e estudo bastante. Eu falo assim, quanto mais eu entendo e conheço inteligência artificial, mais eu entendo ideologia, né? Ideologia é um bando de palavras, né? que não tem necessariamente nenhuma conexão com o mundo real, mas que funciona lindamente no universo virtual das palavras, né? Então, assim, palavra não me incomoda tanto, né? Eu acho que tem coisas mais sérias. Quando alguém é vulgar, quando alguém fala uma bobagem, merece um puxão de orelha, uma crítica moral e tal. Enfim, e nesse caso específico, aí eu vou lembrar o clichê, né? Quer dizer, não é o que você falou, mas quem falou, quando falou, né? Porque uma série de outras figuras públicas, se tivessem falado essa mesma coisa, o mundo tinha caído hoje. Mas como é o Gilmar, tal, tudo bem, ai que chato, mas próximo assunto, né? Enfim, então tudo bem. Mas o
Outro ponto que eu acho que também a gente não, que eu tenho visto por aí não se falou o suficiente, é quando ele diz que quem trouxe o escândalo do Master para o Supremo foi a imprensa. Eu achei isso muito grave, eu achei isso muito sério. Então, assim, queria até conversar no geral com meus colegas, entendeu? Com quem não acha que tem um pouco de exagero, essa coisa de falar de autoritarismo, não sei o quê. Ele está caminhando para onde todo autoritário caminha, que a culpa de tudo é da imprensa, que a culpa da febre é do termômetro. Né? Quando ele diz que o problema do Master está na Faria Lima, e está também, ninguém está dizendo que não está, né? Mas não está só na Faria Lima, e só está na Faria Lima porque o Vorcaro antes comprou Brasília. Entendeu? O que viabilizou o Master, a Faria Lima, ela operacionalizou o escândalo, mas o escândalo só aconteceu por causa de Brasília. Entendeu? E todo mundo sabe disso. Né? Então, quando ele não só ataca o Zema na pessoa física, que é um assunto que eu acho que a gente pode explorar bastante, mas ele puxa também para a imprensa e manda recado para a imprensa, o que falta fazer? Que caixinha ele faltou ticar? Entendeu? Em termos desse momento. Então, eu até, no meu Twitter hoje de manhã, eu até estava falando que essas entrevistas do Gilmar, na minha visão, até porque trabalho com isso, já trabalhei muito, é um desastre de relações públicas. Se ele quis fazer um tour de entrevistas para fazer uma ação de relações públicas, isso foi um desastre. E num país normal, todo mundo veria isso, só que o Brasil não é um país normal. Né? Mas como uma estratégia de ir para a imprensa e explicar e dar a visão dele e falar sobre esse embate específico com o Romeu Zema, que hoje é um ex-governador, que é uma pessoa física, que não tem foro privilegiado, enfim, e ir para cima do jeito que ele foi do Zema, na minha visão, uma coisa desastrosa. Mas ele está dobrando, triplicando a aposta em lembrar aos brasileiros que nem todos são iguais, que a caneta dele tem um poder e ele não pensará duas vezes antes de usar essa caneta quando ele se sentir incomodado. Então, ele está mandando não só uma mensagem, mas está, de certa forma, desafiando a democracia e as instituições brasileiras. Está dizendo, olha, eu vou usar isso aqui do jeito que eu achar, que é dentro do meu arbítrio, do que eu achar que é o melhor. E a gente tem que pensar onde isso vai parar. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Começar com o senhor dos dividendos. A coisa está tão feia que até o Pedro está trabalhando na sexta. Ué? Explica, Luísa, que eu não entendi. Deve ser porque eles acharam que você enforcou ontem, mas ele estava trabalhando, gente. Eu estava aqui, eu tenho como comprovar. Eu vi vocês falando de sexta, o meu dia aqui é só sexta, né? Exatamente. Aí eu tava pensando assim, eu sou igual aquele cara do Severance, daquela série, ele entra pra trabalhar e sai e volta, né? Não, o Ruptura, né? A minha sexta é eterna. Mas você trabalhar só na sexta faz com que a gente fique muito feliz em te ver também. Ah, pelo amor. Obrigado. Pra alguma coisa serve. Danilo Porto, primeira entrevista na Globo, ele fala mal de sotaque mineiro. Na segunda, no Metrópolis, é claramente homofóbico. Vai terminar pedindo música do Fantástico. Aliás, qual grupo ele vai ofender agora? Ele está num concurso mesmo, é inacreditável. Eu botaria na listinha, como eu falei, a imprensa, tá? Que passou meio desapercebido, mas ele culpou a imprensa. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kekia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.